No ano passado, um jornalista americano escreveu um livro sobre o maior caso de corrupção do futebol mundial. A investigação prendeu o ex-presidente da CBF, José Maria Marim, e outros dirigentes da FIFA. O livro foi publicado em diversos países, no entanto, aqui no Brasil, foi censurado. A literatura que trata de roubalheira no futebol, corrupção, lavagem de dinheiro, conheceu um período de franca expansão na última década. Títulos se espalharam pelas prateleiras das livrarias e revelaram histórias descobertas em longas investigações e processos na justiça. Mas um livro, especialmente, está em falta por aqui. E não é por culpa de quem se dedica a oferecer e a vender esse tipo de conteúdo. É um caso em que o poder econômico pratica uma espécie de censura que impede os leitores de conhecerem a realidade. Lançado em junho do ano passado nos Estados Unidos e na Europa, o livro Red Card, Cartão Vermelho, do jornalista Ken Basinger, é um relato fiel do escândalo de corrupção que explodiu na FIFA em 2015. Dirigentes da entidade foram presos, o presidente Joseph Blatter foi obrigado a renunciar ao cargo. Foi o mesmo caso que levou o presidente da CBF na época, José Maria Marim, para trás das grades. Julgado e condenado, ele continua preso nos Estados Unidos. A dona dos direitos de exibição dos principais torneios de futebol do Brasil em TV aberta e fechada, a Rede Globo, é citada 4 vezes no livro. Curiosamente, a exclusividade para a publicação de Cartão Vermelho no Brasil foi comprada pela Globo Livros, editora do Grupo Globo, em 2015, quando a obra ainda estava em produção. Basinger concluiu as apurações, deu forma final ao seu trabalho, mas até hoje o livro não foi lançado no Brasil. Eles nos disseram que iriam publicar o livro na última semana de maio de 2018 e não o fizeram. Aí disseram que seria no final de junho e depois em meados de julho, após a Copa do Mundo da Rússia, e também não saiu nesta data. Então, eles continuaram falando que seria mais adiante e foi só muito depois que admitiram ter problemas com o conteúdo do livro, o que tornava difícil publicá-lo. Eles alegaram que o livro menciona a Globo, já que a Globo estava envolvida no esquema de corrupção no futebol brasileiro e sul-americano, e seus executivos estavam envolvidos nas propinas e outros problemas. Então, eles não queriam que um livro como esse fosse publicado. Ninguém é ingênuo. Não se lançou o livro por quê? É uma censura econômica. Eu compro para ninguém ler. Foi o que aconteceu aqui no Brasil. Quando um repórter com o peso desse norte-americano escreve um livro e cita a Globo, isso repercute no mundo inteiro. Era o que a emissora carioca não quis. Então censurou. Eu acho que é uma forma de censura, sim. Eu mencionei no livro o que foi dito em corte pública, com testemunhas. No julgamento, pessoas testemunharam o fato de que a Globo, mais especificamente Marcelo Campos Pinto, estava envolvido em pagamentos de propinas pelos direitos de contratos de televisão do futebol sul-americano, pela Copa do Mundo e pelas Copas América e Libertadores. Copa América e Copa Libertadores. Ken Basinger é um jornalista experiente. Trabalhou no Los Angeles Times e no Wall Street Journal, 2 gigantes da comunicação nos Estados Unidos e respeitados no mundo todo. Ele levou 2 anos investigando, viajou, falou com inúmeros dirigentes, teve provas e publicou. Nos Estados Unidos não sai um livro à toa, não. Só sai com documentação, porque se processa a qualquer deslize o escritor. O livro é muito sério e muito respeitado. A referência à Globo é feita primeiro quando o empresário J. Ávila, morto no ano passado, é mencionado. Num acordo de delação premiada que assinou com as autoridades americanas, Ávila admitiu ter pago propina para dirigentes na compra de direitos de transmissão de torneios da FIFA e da CBF. O livro também revela que a emissora pagou o equivalente a 1 bilhão e 400 milhões de reais à FIFA pelos direitos de transmissão das Copas do Mundo de 2010 e 2014.
Em outro trecho, onde a Globo é citada, Cartão Vermelho reproduz o depoimento de Alejandro Busarco, ex-diretor da agência de marketing esportivo da Argentina, Torneios e Competência, dado à justiça americana. Busarco afirmou que a Globo e a mexicana Televisa pagaram mais de 60 milhões de reais de propina a um dirigente do alto escalão da FIFA durante negociação para a compra de direitos de transmissão das Copas do Mundo de 2026 e 2030. As informações contidas no livro incomodaram o Grupo Globo. Bensinger denuncia que foi procurado por representantes da editora. No contato, eles pediram que o jornalista retirasse os trechos em que havia referência ao envolvimento da Globo no pagamento de propinas. Em 2018 e no começo do ano, me foi dito que se eu concordasse em remover todas as referências feitas à Globo, o livro seria publicado. Quer dizer, se eu concordasse em censurar e alterar o conteúdo, o livro seria publicado. Como jornalista e como autor, eu me sinto completamente desconfortável. Eu jamais consentiria em ter meu livro editado dessa forma. Ao ser informada sobre a acusação feita pelo jornalista, a Globo Livros disse que enviaria uma resposta comentando o caso, mas até a conclusão da reportagem não respondeu. Segundo o jornalista Cosme Rimoli, do portal R7, a Globo Livros, ao comprar os direitos de Cartão Vermelho e não publicá-lo, repete uma prática conhecida da Rede Globo. O Globo faz isso, compra os campeonatos, compra os torneios para não mostrar, para que, na verdade, que as outras emissoras não tenham. Compra, não mostra, ou pelo menos as concorrentes não têm. É uma prática comum, ela apenas usou o que faz em alguns esportes no livro. Indignado com a atitude da Globo, o jornalista americano desabafou. Eu sou jornalista há quase 20 anos e é claro que toda carreira tem seus altos e baixos. Mas eu nunca tive uma experiência como essa antes, em que uma reportagem minha só seria publicada se eu retirasse um conteúdo para proteger uma corporação. Foi isso que aconteceu. A Globo quis preservar sua imagem. Isso é intolerável para mim como jornalista. É realmente frustrante e deve ser frustrante também para todo o público leitor e, em geral, no Brasil, que algo, seja sobre futebol, política ou cultura, deva ser privado dos olhos do público porque uma empresa está tentando proteger sua imagem. Isso não é difamação. Eu não estou dizendo nada que não possa ser provado. Tudo foi dito numa corte nos Estados Unidos. O contrato da Globo com o jornalista americano termina agora em novembro, o que finalmente poderá resultar na publicação do livro no Brasil por outra editora. Os direitos devem ser revertidos para mim ou para meu agente, e teoricamente nós podemos vender para alguma outra pessoa. E honestamente, tem um monte de pessoas no Brasil que me procuraram. Muitas pessoas estavam interessadas no caso. Não é só pelo conteúdo citando a Globo, mas por estarem interessados pela história de corrupção no futebol. É bom lembrar que esse é o caso que envolveu muitas pessoas proeminentes no Brasil. Ricardo Teixeira, J. Ávila, João Avelange. Todas essas pessoas que são ou eram importantes na sociedade estavam envolvidas nesse caso de corrupção.